Deus, estamos de volta aqui. Vou aqui já chamar, deixa eu ver aqui, chamar a nossa pastora Giane para a gente continuar a parte 2 do nosso podcast. Vamos lá, gente, tá muito bom o papo, muito bom. Vamos agora. Ainda vai acontecer nesse podcast, tem muitas revelações ainda. Deixa eu ver aqui. Aí. Agora! Glória a Deus! Então, Giane, você falou, a gente vai dar continuidade, você falou uma coisa aí preciosíssima, que quando eu conheço uma pessoa e eu vejo, às vezes, a dor da pessoa, e às vezes vem alguém falar mal dessa pessoa para mim, e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você sabe como é que foi a infância dela? A casa, a família, a infância, fala tudo quem você é. Fala. E agora pode continuar, minha pastora, diga aí. Fala. Então, e ele costuma dizer que ele era convertido há muitos anos, mas não era liberto. Porque ele estava tão fechado na cultura da família, porque todos os homens da família disputavam quem tinha mais mulheres. Era uma disputa, né? E ele veio, cresceu nesse ambiente, Nesse vamos dizer assim. exemplo, o espelho da casa Exato. dele. Você só dá aquilo que você recebe. Ele reproduziu o que ele via. O que ele via. Achava certo. Por quê? Porque o vô, o pai, os tios faziam. Você entendeu? E Satanás deixou ele simplesmente cegou nessa área. Eu não vou, porque se ele fosse contra aquilo, ele estaria indo contra o clã dele. Vamos dizer assim. Ele viveu dentro de um clã que era o que ele cresceu e ele continuou replicando isso. Até que o Espírito Santo abriu os olhos dele. E ele, o que ele fez? Ele abriu mão disso. E foi onde que ele falou, eu fui liberto. Amém, Jesus. Então, por isso que eu costumo dizer, você fala assim, poxa, perdão, errei, pecado, não vou mais fazer nada, isso, aquilo. Mas peraí, você está sendo liberto disso? Você está querendo isso? Não é, eu costumo dizer, pastora, que não é a traição comigo. Quando você faz algo de errado, você tem que entender que você está fazendo contra a Deus. E o que fez ele ser liberto foi um versículo que Deus falou com ele assim, que Deus não dá tentação maior do que você não possa resistir. Então ele, dentro dele, ele falou assim, Deus acreditou em mim e eu simplesmente, como que é a palavra? Desiludi, não. Decepcionei a Deus. Decepcionou. Você entendeu? Foi esse encontro que ele teve com o Espírito Santo que fez ele ser liberto. Que abriu os olhos da geração, de tudo que ele viveu. Sim. E dele entender que Deus acreditava nele. Sim. E ele decepcionou a Deus, não foi a mim. Uhum. Porque nós somos passivos de erro. Eu erro igual ele, todo mundo erra, não importa o pecado, não importa o erro. Você entendeu? Mas contra Deus. Então, quando nós entendemos que quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, não é contra o outro, é contra o próprio Deus. E eu, falando que sou uma cristã, não vou perdoar uma pessoa que viu o erro que cometeu. Eu vou jogar terra, vou afundar mais ainda ou vou estender a mão? Pastora, tem um detalhe aí. É porque tem pessoas que, assim, cometem o pecado, tá certo? Mas o pecado na cabeça não chega à consciência, o pecado não chega à consciência de chegar e ter um arrependimento. Pequei, perdão, Senhor Jesus. Mas quando realmente o pecado, ele entra, e a consciência do pecado, ele entra na tua alma, dentro de ti, a primeira coisa que você sente é vergonha.
A segunda coisa que você sente é nojo. E a terceira coisa que você sente é correr para ter e obter o perdão de Deus. A quarta coisa que acredito que é a mais difícil é você próprio se perdoar pelo ato. Eu acho que é o mais difícil e o pior, porque quando chega a pessoa que cometeu, né, o pecado, a transgressão, que no caso dele não tinha sido a primeira vez, já vinha uma transgressão, vamos dizer assim, né? Ele teve esse encontro, o que aconteceu? Ele confessou, ele houve o perdão da esposa, houve o perdão, vamos dizer, do pastor, você entendeu? Mas, e de Deus também, porque ele confessou e Deus é misericordioso para o perdoar, mas ele não aceitava. Aí o que acontece quando acontece, né, uma situação dessa que a própria pessoa não consegue se perdoar? É onde entra uma depressão, uma tentativa de suicídio, Sim. né? Se fecha. Por quê? Porque dentro da pessoa, a pessoa não acredita que Deus perdoou. Mas por quê? Por causa da decepção. A decepção, a tristeza de ter decepcionado a Deus é tão grande, é um conflito tão grande, que a pessoa não consegue ver a luz. Estou livre, eu já não tenho mais isso. Não. É porque chegou no espírito, porque chega no físico, aí vem para a alma, mas quando vai para o espírito, é direto, é contato direto com Deus, o espírito. É direto. Pastora, é assim, eu falo, né? Quando houve a última, né? Traição do Fernando, que eu fiquei sabendo, né? Porque o pecado já tinha sido há muito tempo atrás e eu fiquei sabendo depois. Mas quando veio à tona, que veio à luz, né? A confissão, eu tive todo o meu processo, mas foi curto, porque eu não tive tempo de sofrer a traição, de chorar, não, porque eu tive que o quê? Socorrer ele. Porque foi quando ele teve o encontro verdadeiro, o arrependimento, eu saía de dentro da minha casa para socorrer ele com tentativa de suicídio. Você entendeu? Dele passar mal dentro de casa, de eu ter que chamar o médico, que a pressão tinha alto, que ele auto se flagelizava, não de se bater, mas intimamente ele, Deus. Deu acordar à noite, ele está transpirando, suando e chorando no pé da cama, aos pés de Deus. Você entendeu? O que é isso? Quem sou eu para não perdoar uma pessoa que está no arrependimento verdadeiro com Deus? E Deus já perdoou. A Giane, que é melhor do que Jesus? Não pode. Não pode porque é o meu orgulho, é meu... Não. Jesus não pensou nele em nenhum momento. Exatamente. Jesus abriu mão da glória dele. Ele era o próprio Deus, ele abriu mão disso. Quem é a Giane para querer ficar onde? Mas esvaziou-se de si mesmo. Entendeu? Então, é a proposta, né? Acredito, muito importante desse testemunho é esvaziar-se de si mesmo e dar lugar para Deus entrar dentro da tua vida, do teu espírito, da tua alma, para poder... Aí, nessa sua atitude, Jesus, ele apareceu, ele resplandeceu através da sua atitude. Amém, glória a Deus. Porque eu tô toda arrepiada aqui dizendo isso a você, pastora. Porque esse todo nos criou para que ele tivesse um relacionamento conosco. E depois, quando Jesus ele veio, Jesus ele disse que a gente ia curar, que ia expulsar demônios, essas coisas, para que o meu nome, que eu, fosse que ele, engrandecido. Através de mim, ele, a luz dele resplandeça. E que as pessoas possam ver, que as pessoas possam sentir a misericórdia de Deus aqui na Terra. Porque e o que você não é isso, minha pastora, o que a senhora pratica, né? Vocês deveriam, o que é que vocês perderiam se não tivesse perdoado, né? O casamento de vocês em Israel, lindíssimo, né? Então Deus ele fez tantas coisas maravilhosas depois desse perdão, sabe? Demais. Que Deus ele resplandeceu
Deus ele continua resplandecendo através da senhora e do seu esposo também, porque ele tem total é, é, respaldo para falar sobre Tem, arrependimento. ele tem. E eu falo, pastor, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, vamos dizer assim, a justiça de Deus, e nós temos que seguir a justiça de Deus, mas eu falo em nome dele. Eu sei quem ele é em Deus, sabe? Ele foi ministrar esse fim de semana na Bélgica, sabe? E eu vendo ele ali ministrar na Bélgica, quando eu vejo ele falando, quando eu vejo os devocionais dele, eu falo, ele é um homem de Deus. Eu não estou ali olhando o passado dele. Não, não estou. Você entendeu? E eu cubro ele em oração para que ninguém olhe o passado dele. Porque eu sei quem ele é em Deus. Então, Quem olha o eu. passado é Satanás. Exato. E se alguém cristão está querendo ver o passado da pessoa, é porque existe algum demônio com a pessoa. Porque quem vive de passado é Satanás. É Satanás. Que Satanás gosta não de jogar vai as coisas lá, na cara. porque ele não cria nada. Satanás ele não consegue, ele não Não, pode criar nada. Então o não. que é que ele vai? Ele vai Replicar. reinventar, ele Uhum. recicla. Exato, Ele pega o lixo, ele exato. recicla, entendeu? Para dessa reciclagem tentar sair alguma coisa. Alguma coisa. Então eu sei quem ele é e a pregação dele é genuína, sabe? Quando ele fala, ele tem autoridade, tanto na palavra, porque ele estuda, você entendeu? E ele tem o Espírito Santo junto com ele, o cuidando, vigiando, orientando, você entendeu? Então, eu sei quem ele é. E se hoje a minha casa como diz a pastora, é a extensão da igreja, é a extensão da igreja, a minha casa hoje ela é cheia de gente e eu gosto. Por quê? Porque se Deus me mudou, quando eu não gostava de gente, quando eu não era bem simpática, vamos dizer assim, se ele me mudou, que eu amo gente, tanto é que eu fiz psicanálise, hoje eu sou terapeuta, eu escuto pessoas, eu lido com pessoas, não vou pôr 24 horas, mas 10 horas por dia, você entendeu? Ele fez eu gostar de pessoas. Ele fez com que eu gostasse de ouvir pessoas. Você acha que ele não ia mudar o meu marido? Exatamente. Se eu não acredito no que ele possa fazer com o ser humano, eu não posso falar que eu sirvo a um Deus, que ele é um Deus de restauração, que é um Deus de renovo, que é um Deus de milagres. Ontem, hoje vai ser sempre. Entendeu? Nós temos que viver isso, nós temos que viver o que a gente fala do Evangelho. Ter a confiança que ele vai fazer e pode fazer, quando ele quiser. Nós temos só que estar disponível para mudança. Exatamente. Arcar com as dores, você entendeu? Com o que vai vir, como vai ser moldado, como vai ser feito de novo, mas sabe que o fim vai ser bom. Eu acredito, Jane, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer seu esposo quando eu fui aí na Lagoinha, né? E assim, eu achei ele uma pessoa muito centrada, focada naquilo que ele está fazendo, sabe? Ele estava ali na conferência, para cá, para lá, daqui para lá, de cá para lá. Tô igual a Dilma, falando igual a Dilma. Mas ele é uma pessoa que você não consegue. Deus ele não deixou restício. Não. Entendeu? Do passado Não. dele. De Porque jeito nenhum. se fosse ainda aquele homem, né, uma conferência cheia de mulheres, né? Tinham homens também. Então, ele olhava para um, ele podia olhar para outro, não, ele ali, ó, na dele, ó, concentrado naquilo que ele estava fazendo, sabe? Tratando todo mundo com muito respeito, sabe? Todas nós que chegamos ali fomos bem tratadas com ele, através dele. E você consegue sentir que não tinha nenhum tipo de segundas intenções. Entendeu? Porque ele poderia ser o engraçado da história, né? Soltar uma graça aqui, outra graça ali, não. Sério, centrado, mas de uma maneira leve. Leve. Eu falo que às vezes que ele caiu, você entendeu? Foi uma armadilha tão bem feita por Satanás, porque ele é um homem sério, sabe, pastor? Ele é um homem muito sério. Ele brinca,
entendeu? Mas ele é sério. Eu e a minha filha a gente até brinca com ele, fala, cara, você é muito quadrado, você é muito antigo para nós. E eu e ele tem a mesma idade, mas ele é muito sério. E eu falo que às vezes que ele caiu no pecado foi uma armadilha, que foi uma brecha que ele deixou exatamente pelo que ele viveu. Você entendeu? A gente nunca pode justificar o pecado. Ah, foi. Não, foi não. Foi culpa dele, houve uma culpa, houve culpas, né? E falando que, voltando um pouquinho ali, da última vez que ele caiu, eu falo que eu também tive essa culpa porque eu não me cuidei no físico. Porque a mulher tem que se cuidar no físico. Eu estava numa menopausa que eu tive todos os sintomas. Não falo por quê? Pastora, eu faltava tudo que era tipo de vitamina no meu corpo. Eu estava zerada de tudo, que quando eu fui para o Brasil, na época, né? Na época, eu tive que tomar na veia um combo de vitamina, que eu estava zerada, eu estava tudo fora do lugar. Quando eu falei lá no começo da culpa, não é só de um, eu estava viajando muito, não dei atenção na minha casa, eu não estava me cuidando, eu não queria, você entendeu? Ser a esposa que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser, aí pronto, aí eu só vou jogar a culpa nele. Não. Vai para o hospital, vai para o médico, vai fazer teus exames. Hoje a gente fala muito isso, eu e a pastora Lília, quando a gente fala com as mulheres. Já fui, viu? Já fui. Já foi, vai lá. Médico, ler os exames. Vai se cuidar, vai ver tuas vitaminas, vai ver seus hormônios, vai repor, você entendeu? Vai cuidar, vai levantar tua autoestima, vai no salão, pinta o cabelo, faz uma sobrancelha. Você não precisa fazer muita coisa, não. Você fez uma sobrancelha e passou um batom, você já se sente uma mulher bonita. Pois é. Porque não existe uma mulher feia, não existe. Você entendeu? E depende de nós. Eu falo que a pastora Lília é uma influência. Ela manda todo mundo. Vai pôr botox, vai pôr cílios, faz isso. É a influência dela. Vamos aumentar essa autoestima. Jane, você já foi fazer a unha? Jane, vamos lá pôr os cílios. Cara, é isso que a gente precisa. Isso é assim, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, primeiramente, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Tá certo? Porque também não adianta a gente, sei lá, se emperiquitar, se enfeitar, se por dentro tá tudo destruído. Não, sim. Né? É aquilo. E outra coisa, é uma maneira... A Carol só tá morrendo de rir, a Carol. A professora Carol. Olha, Carol, você é a próxima vítima. Então, assim, a gente fala assim, que a gente se ajeita, né? Minha mãe sempre diz, aquela pessoa que não se ajeita, ela por si própria, ela se enjeita. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que temos sim que a gente tomar conta. Tem dia que a gente tá com os cabelos assim, né? Meu marido chama meu cabelo de tufa, né? Meus cachinhos. Então, quando acorda, tá assim, desse tamanho. Mas depois, quando é assim, aparecer no vídeo, a gente ajeita, né? Mas, assim, a gente tem que regar. O casamento é uma planta, tá certo? Exato. Então, isso é uma parte do nutriente da água que vai para aquela planta. Exato. Né? Ninguém vai querer acordar com ninguém. Tudo bem, a gente acorda, a gente não tá nenhuma princesa. Eu acordo Fiona, depois eu fico uma princesa. Né, que eu sou casada com Shrek. Mas assim, ninguém vai querer estar com aquele bafo de boca o tempo todo, com aquela, né? A gente tem que se cuidar, gente. A gente tem cuidar, que cuidar. Né? Se amar. Exato. Se você não se ama, você não tem condições de amar ninguém. Mas uma coisa que você falou aí é muito importante, porque você falou, não é só cuidar fora, né? Externo, não. Mas quando eu falo que os 3 estados têm que estar equilibrado, exatamente para que o fora você consiga se olhar bem. Porque se as tuas emoções estão bem, o teu espiritual está bem, o teu físico, vitaminas, essas coisas, estão bem, tá tudo em ordem, você vai se achar bonita. Você entendeu? Exatamente. A hora que eu tava vindo para casa para ajeitar aqui pra gente entrar, eu liguei para ele, eu falei, amor, você não me liga de tal hora que eu vou estar lá na live, tá? Aí eu falei, eu vou tomar banho, me arrumar. Ele falou, não, você já é linda, não precisa fazer nada. Você entendeu? Então, é isso que a gente precisa. E a gente se olhar no espelho, mesmo quando acorda assim, ó, que eu costumo dizer, quando tem discipulado alguma coisa com as meninas à noite, eu tô de roupão, mas você tá bem dentro de você. E você se olha no espelho, você sabe que você foi arquitetada por Deus. E Deus não faz nada feio.
Tudo que Deus faz é Olha, lindo. não tem ninguém nem feio e nem Não, burro. Tem gente não, desinteressado e maltratado. exato. Entendeu? Porque Eu não Deus, consigo ver tudo ninguém que Ele burro. criou é lindo, é perfeito. Então, se eu fui criatura dele, se Ele me criou, Ele me arquitetou, eu tenho que olhar no espelho e saber quem eu sou em Deus. E me sentir a filha, amada, bonita. Preciso consertar algumas coisinhas? Vamos lá, Senhor, vamos lá, entendeu? Consertar, arrumar minhas emoções, arrumar o meu espiritual, arrumar o meu físico, né? Que nós vamos nos sentir bem, nós vamos nos sentir amada por nós mesmos. E quando nós estamos com a nossa identidade fixada em Deus, que nós não temos problema de saber quem nós somos, nada vai nos abalar, como no começo a pastora Tassiana estava falando do feminismo e do feminista, né, feminina, é assim, você sabendo quem você é em Deus, nada vai te tirar da presença dele. Você Você vai não precisa comer provar nada para ninguém. nada para ninguém, você entendeu? Deus, Jesus sendo o próprio Deus, ele veio como servo. E que Isso não servo. mudou a identidade dele Não, quando ele desceu para lavar os pés dos discípulos. de Ele maneira nenhuma. desceu como Deus e subiu como Deus. É. E nós temos que entender que a nossa identidade está firmada nele. Nada vai nos abalar. Pode dar assim, ó, né? Como diz É, assim, um bambuzinho. Pode vergar, mas não vai quebrar. Porque a exatamente. nossa tem que estar fixada em Deus. Ô, Giane, tem uma coisa que, como você trabalha, né, com psicanálise, tem uma coisa que eu percebo muito, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é que Satanás, eu percebo que Satanás, ultimamente, né, de uns 9 anos, 8 anos para cá, ele tem mexido muito na identidade das pessoas, né, de você não ser aquilo que você nasceu para ser. Uhum, Ou seja, eu percebo muito, muito, né, Satanás ele indo na chave da identidade. Porque quando você não sabe quem você é e para que você está e o que você está para fazer, você se torna um fantoche na mão de uhum. Satanás. Né? Agora vai de novo a música da Dilma. Aí você vai de cá para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Então, enfim. Mas eu queria. Olha, gente, sou eu e tu mesmo. Mas eu queria que tu trouxesse isso, gente, porque eu acho isso de suma importância hoje em dia, falar sobre a identidade da pessoa. Então, por que que isso mexe nas emoções da pessoa? Exatamente por causa disso. Porque o ser humano hoje, ele tem que provar alguma coisa para o outro. Que se ele não provar que ele é bom em alguma coisa, ele não sabe quem ele é. Sabe o que você falou? Ah, não tem gente bonita, não tem gente feia nem burra. Se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento geral, é considerado burra. Ah, você é ignorante. Ontem nós estávamos falando sobre significado da palavra ignorante. As pessoas falam ignorância, ah, você é ignorante, para o lado ofensivo. Pejorativo, né? Exatamente. Mas o que que isso mexe nas emoções? E quando mexe nas emoções, vai direto na raiz que é a identidade. Eu tenho que provar que eu sou boa nisso. Eu tenho que ser melhor na escatologia que a pastora Lília. Só que não. É, Só que não. é. Você entendeu? Cada um sabe do que sabe fazer, da importância que tem. Eu estava falando com ela esses dias, que eu até comentei com ela, a Tarciana falou que para falar de escatologia igual você não tem. Cara, e não tem. Eu lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não queria estudar Apocalipse. Eu falei, não, esse negócio de 10 cabeças, 20 cabeças, é muita cabeça para mim. É muito chifre, é É muita coisa. muito Deus me chifre, livre. misericórdia. Você entendeu? E quando ela fez os estudos dela, do fim, né? Ela explica de um jeito tão fácil de compreender, sabe? Então eu falo, cada um, Deus dá o dom, Deus dá a capacidade para cada um agir.
Isso eu não posso me frustrar porque eu não entendo de um assunto que não cabe a mim, porque Deus capacitou outro. Agora, Exatamente. por eu não ser boa num assunto, não sou ninguém, eu vou deixar com que outra pessoa falar, como assim você não sabe fazer isso? Você não consegue. Aí vai o quê? Identidade. Identidade. E aí, o que é que acontece na identidade? Quando você não sabe quem você é, eu digo porque eu vivi muito isso aqui na Noruega, né? Pelo meu jeito, assim, brasileiro, assim, de ser, coisa e tal, de falar com as mãos, com Acredito. os pés, né? Aham. Já fui chamada de macaca aqui, Olha aí. já fui falar de cala a boca, não pode dizer um aleluia, não pode Eu dizer, assisti sabe? o teu podcast, Sabe? você falando isso. Pode Eu achei um levantar a mão, absurdo. não pode. E eu cheguei a um ponto de eu me olhar no espelho e eu começar a chorar, porque eu não sabia quem eu era. Exato. Eu perdi Por quê? essa alegria de cá para lá, de lá para cá. Então eu perdi. Eu não podia fazer isso, porque Mas eu por tinha quê? que Porque manter você aquela estava querendo. postura, Então, sabe? mas por quê? Porque você chegou num determinado local onde que você não poderia ser você. Você teria que aderir o que os outros querem para você e não o Exatamente. que Deus criou. Deus criou a Tarciana, falando com a mão, você Exatamente. entendeu? Sendo Exatamente. essa pessoa que você é. É, Então, exatamente. esse é o problema de mudança de identidade, é quando nós queremos ser algo que as outras pessoas nos impõem a ser. É. E a minha luta foi justamente para eu não deixar de ser quem eu sempre fui. Você Entendeu? entendeu? A gente moldar, nós estamos entrando num lugar, numa cultura, que nem eu costumo dizer, você vai para Noruega, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vem para a Inglaterra, você está vivendo uma cultura que não é tua. Você vai se adaptar àquele local, mas não tirando a tua A identidade, essência. a essência. Você vai se adaptar. Nesse lugar eu tenho que chegar e fazer isso. Ok, é a cultura local. Nós estamos nesse local, nós não estamos na nossa. Então, nós temos que respeitar, você entendeu? E aceitar a cultura deles, mas não tirar a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa identidade. A identidade do brasileiro qual que é? Toque, É alegria, abraço, alegria, o alegria. toque. O nosso povo é conhecido por causa do quê? Por causa da alegria que é. E Exatamente, por que eu exatamente. vou chegar num local e vou me fechar? Pois eu não vou rir aqui porque os ingleses não gostam disso, não. Não, eu vou rir. Eu É, vou estar dentro da cultura deles, respeitando, mas a minha essência é minha essência. é. É lógico, eu vou entrar num restaurante inglês e só. Não, eu vou me adequar no local. Mas a minha alegria vai estar ali. Eles vão saber que eu não sou daquele local. Você entendeu? E vão me respeitar. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, foi muito difícil. O primeiro ano eu ser aceita. É Eu porque trabalhei, os patrícios não gostam da gente. não gostava, agora já melhorou. Eu fui trabalhar num salão que eram 8 Deus portugueses. me E eu era a única brasileira. Eu era a única, ainda mais estás a brasileira. ver? Tu não estava em boas situações, Tava hein? não. Eu chegava em casa chorando. O Fernando falava, ora, eu vou orar. O povo, sabe? Era cada uma. E eu nunca tinha trabalhado num salão de cabeleireiro. Porque no Brasil, eu trabalhava com turismo, eu era técnica em turismo. Aí eu fui trabalhar no salão e muitas vezes eu molhava, sabe, as clientes no cabelo e as cabeleireiras falavam assim, então, Brazuca, o que você está fazendo aqui? Não sabe nem lavar uma cabeça? Nossa, que humilhação. Mas, tipo Os assim, outros não me você ia e cumprimentam. contava uma história para ela. Você dizia assim: você sabia que foram os portugueses que ensinaram os brasileiros a roubar? Olha, não sei qual foi que ensinou quem, mas a corrupção um ensinou o outro. Mas o que aconteceu? Eu tive que entender a cultura deles, eu tive que entender qual era o problema que eles tinham com nós brasileiros, eu tive que mostrar que eu era uma pessoa séria, respeitável, sabe? Eu fui adaptando o meu jeito espontâneo, brincalhão, dentro do quê? Da limitação deles, para eles me conhecerem, sabe? Então, pessoas que no começo nem bom dia dava para mim,
Hoje nós somos grandes amigas. É. Você entendeu? Por quê? Eu não perdi a minha essência, a minha identidade e respeitei a cultura local. Mas sendo a Giane, né? Exatamente. Então, as emoções, no local onde que nós somos ofendidas e isso, nós não podemos levar para o coração. Poxa, a pessoa está falando isso, me chamando de macaco. Poxa, olha, o cientista fala que nós viemos do macaco, né? Então é evolução, deve acreditar na evolução. Você entendeu? Nós temos que começar a pensar o porquê que essa pessoa falou isso. Essa pessoa falou dentro da igreja. Porque eu estava com minha irmã levantada, dando glória, aleluia. Para com esse aleluia, vocês parecem brasileiros, parecem um bando de macaco que veio da Amazônia. Eu voltei para casa chorando, minha filha, porque ali foi quando eu senti que aquilo ali entrou no meu espírito, sabe? E aquilo ali, eu me veio, né, aquele sentimento de rejeição, né? Desde o ventre da mãe, né? E aí veio tudo. Aí, tá vendo? Consequência do que vem? Exatamente. Mas teve um gatilho. Mas teve um dia que eu dei a louca aqui. Eu disse, olha, você sabe o que você é? Você é páprica, você é sal, você não sei o quê. Eu sou a pimenta, eu disse. Deus me fez pimenta e eu vou continuar pimenta aqui na Noruega. Agora, se você quiser ser a páprica, se você quiser ser o alho, se você quiser ser o sal, se você quiser ser o açúcar, o problema é seu. Mas eu, Tassiana Lauritzen, eu sou a pimenta. E a pimenta com a páprica, com o sal, é um tempero maravilhoso. Tem que falar assim, você entendeu? Então, é assim, é a tua essência com a minha, que dá uma junção, que é o que Deus fez, cada um fez. Não tem duas Tarciana. Não tem duas Giane. Então, pega o que é bom em mim, pega o que é bom em você, pega o que é bom. Você entendeu? Vamos fazer uma coisa dar certo. Exatamente. Não é porque eu estou louvando com meus braços, que eu vim lá da Amazônia, não. É porque eu estou alegre com o meu Jesus. Exatamente. Se você fica alegre com os braços cruzados, amém. Mas não olha para o teu lado, olha só para a cruz. Olha lá, lá para frente. Para quem está falando, lá para a cruz, para Cristo. Olha para o foco, o alvo. Exatamente. Não olha para mim, não. Olha, pastora, eu escutei uma vez num Rios uma pastora falando o seguinte, e isso me ensinou muito. Quando você é cristão e você vai para uma igreja, ela via a igreja assim, na horizontal. Então, ela olhava para os lados, entendeu? E ela não conseguia cultuar o Senhor como ela devia. Mas ela disse que o Espírito Santo disse para ela ver a igreja assim, na vertical. Porque aí você olha somente para frente e para o alto. Ela disse que quando aprendeu isso, nunca mais ela teve problema em ir para a igreja. Tá vendo? Exato. Né? Sabe, eu não tô ali. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ai, me incomoda a dança. Eu virei, fecha o olho, só louva. Você entendeu? O foco, não me importa como o meu irmão está adorando a Deus, ele está adorando a Deus, como o Espírito Santo está falando para ele adorar. Exatamente. Né? Exatamente. Mas as pessoas gostam de mexer nas nossas emoções. Sim. Pessoas não ficam felizes de ver você cultuando, você feliz com Deus. Sempre tem que ter uma crítica. Exatamente. É só que essas críticas não podem mexer em quem você é. Exatamente. Você foi chorando, ficou chorando, falou, não, mas eu sou a pimenta. Você entendeu? Você tomou uma posição de quem você é. E é isso que tem que fazer. Isso não vai mexer com quem eu sou. É porque isso, por isso quando eu digo assim, para as pessoas também que estão vendo, que vão ver essa live, preste atenção no que Satanás está mexendo na tua identidade. Mas por quê? Porque quando Satanás ele mexe na tua identidade, você fica paralisada. Porque você se perde. Você perde noção do tempo, do espaço e das características de quem você é. Eu costumo dizer, vamos dizer assim, que você chega numa igreja, né, para servir, é nova, primeira vez que está chegando numa igreja, e você é uma juíza bem conceituada aí, vamos dizer aí, né?
E aí chega e fala assim para a pessoa que está ali no welcome. Ah, eu cheguei agora, mas eu queria tanto ajudar. O que que tem para fazer? Aí a pessoa do welcome fala assim, tem como você lavar aquele banheiro ali que nós precisamos usar ele? Aí a juíza olha e fala assim, eu lavar o banheiro? Eu sou uma juíza. Hum. Eu não vou lavar o banheiro, não. Não tem outra coisa para me fazer lá no púlpito? Aí chega um médico junto e fala assim, ó, eu quero servir. Aí o pessoal, tem como você lavar o banheiro? Não, eu vou lá lavar o banheiro. E o médico vai lá lavar o banheiro, volta, tudo bem. Qual é a diferença? A juíza não é juíza, ela está sendo. O médico, ele é médico. Por quê? O lavar banheiro não vai definir quem você é. E nem a Então a profissão juíza, que ele abraçou. não, a juíza, ela está sendo uma juíza, ela não é. Porque se ela fosse, ela ia lavar o banheiro e ia voltar numa boa, continuando sendo juíza. Então ela está sendo. O médico, ele está sendo e ele é. Porque ele foi, lavou e voltou como médico. É que nem Exatamente. Jesus. Ele desceu como Deus para lavar os pés e subiu. Aquele lavar os pés e lavar os pés dos discípulos naquela época era o serviço pior que existia numa casa. Eles usavam pessoas que tinham problemas mentais na época para fazer esse É serviço. isso. Tão baixo que era. E ele foi lá embaixo, nesse serviço, para falar assim: eu sei quem eu sou. Isso Eita, aqui não vai definir quem eu sou. E nós temos que ter essa certeza de quem nós somos, quem nos criou. Não vai ser qualquer faladinha, não vai ser nenhuma criticazinha, não vai ser nenhum falatório que vai mudar é. quem eu sou. E nisso tudinho, minha pastora, isso tem um perigo muito grande, que é o perigo, tipo assim, o que outra coisa que eu vejo muito hoje em dia são pastoras, pastores maquiados, né, usando máscaras, né, ao qual eu joguei confete, aí outro joga confete, aí vai jogando confete e vai brilhando cada vez mais, mas não é um brilho, não é o brilho de Jesus que Não, aparece, é o brilho artificial artificial. que está aparecendo. Exato. Então, é outra coisa que você tem que ter cuidado. Quando alguém começar a jogar muito confete assim, ó, Cuida, escuta, vai para a cuida. Bíblia, Exato. sabe? Porque a gente não está aqui na Terra para receber confete. Não, O nosso galardão, é a Bíblia fala lá. que nós vamos receber lá em cima Exato. com o Pai. Nosso Exato. galardão não vem de pessoas, não vem De jeito através de nenhum. pessoas. Nosso galardão vem diretamente de Jesus, do Senhor Jesus. Exato. Então porque você acaba entrando nesse mundo fake, aí fica a igreja fake, aí tudo é fake. É. E o problema disso é que muitos pastores entram numa situação até de depressão, exatamente por causa disso, que as pessoas colocam uma perfeição sobre o ombro dos pastores, que eles são perfeitos, que eles não podem errar, que eles são os. Eu Intocáveis, vou na igreja. Se o os pastor não intocáveis. estiver na igreja, eu não vou na igreja, É, né? Que acaba o que acontecendo? Mexendo nas é. emoções. É onde que há muitos pastores entrando em depressão. A Porque não idolatria. pode ser ele. Ele tem que ser aquele brilho, aquela purpurina que Isso, os outros veem, que os outros isso, lambem, que os outros fazem. isso. Por quê? Porque eles precisam manter uma imagem. A imagem do pastor, de uma pastora, é ser humano. É ser Exatamente. humano. Eles são instrumento de Deus. Deus colocou sobre eles uma autoridade para pastorear as ovelhas que Deus confiou a Que eles, não são deles, que não são deles. que é de Mas, Deus. exato, e eles estão ali para cuidar, mas são passivos também. São seres humanos. Eu costumo dizer assim, alguém, a pastora ou o pastor não veio me ver, não orou por mim. Cara, você orou por eles? Você perguntou se eles estão bem? Como se diz, né? Os católicos, venha a nós, o vosso reino nada, Exatamente, né? exatamente, exatamente. A gente que já participou, né? Eu sou meio suspeita em falar, mas a senhora viu muitas das coisas que aconteceram nos olhos do Pai. As dores de pastores, sabe? Muito. Então, assim, é uma coisa que infelizmente, você tem que ter cuidado,
porque se você não tem aquela classe, se você não anda de sapato alto, né, como muitas andam, Uhum. então você é Você é desvalorizada, você é desvalorizado. menosprezada, Exato. né? Já falaram até que eu precisava usar vestido, Ó, porque não sou feminina, né? E eu devia usar salto, né? Eu não uso salto porque eu tenho um prolapso na coluna, não posso e nem sei andar de salto. E eu não gosto dessas, assim, para essas mim, coisas não Tassiana. definem quem a Não, pessoa eu é. não gosto, eu nunca fui E assim. as Então eu pessoas gosto de vão ser do meu de jeitinho, tá aparências. entendendo? Eu gosto de ser do meu jeitinho, E é sabe? linda. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, gente. Tenham cuidado, vocês, vigiem. Quando, não precisa jogar purpurina, deixa ouvir a voz do Espírito Exato, Santo dizer para ti assim: eu estou satisfeito contigo, filha. exato. Porque é essa voz que nós temos que ouvir. Hoje eu estou orgulhoso de você, filha. É Não isso que nós temos adianta que você fazer. ouvir nada de ninguém, porque tudo aqui vai ser passageiro. Mas quando Deus, ele fala aqui no teu ouvido, Ai, não maravilhoso. tem. Olha, eu digo a você, pastora, a senhora não tem melhor pago e é isso E que é, impulsiona a com continuar, certeza, a com certeza. passar, sabe? A deixar virar tapete mesmo. Quando Deus diz assim, vá, eu quero assim, faça assim. Mas é Exato, a maior humilhação. Mas Deus fala assim, eu quero que você faça. exato. Entendeu? Porque a É. gente está aqui para servir ao Senhor Jesus. Não é pro homem, não. Entendeu? De jeito nenhum. Então eu digo aqui, olhe, nunca será entre eu e as pessoas. Sempre será sobre eu e E Deus. Deus. Então, Exatamente. qualquer coisa nas nossas vidas nunca será entre você e Não, pessoas. Pessoas são bônus, consequências, é, mas sempre será entre você e Deus. exato. Porque naquele grande dia, no prestar de conta, não vai ter pessoas do seu lado. Vai ser apenas você E e Deus. Deus. Exato. E Deus ainda vai ser bom que vai dizer assim: ô, Tassiana, conta a tua história. Mesmo Ele já sabendo, sabendo né? de tudo, Exato. mas ele vai ver a atitude, se você vai contar a história direitinho como ela é. Direitinho. Sabe? E essa essência que eu falo que é tão. Gente, a gente se torna tão pequeno mediante isso. Nós, sabe, quando a gente tem esse entendimento de que não é nada de mim, não é nada do outro, quando a gente entende da grandeza do amor de Deus, quando as misericórdias dele é renovada toda manhã sobre a nossa vida, você se torna tão pequeno mediante a esse Deus maravilhoso. Você fala assim, é só ele na minha vida. Se Exatamente. não for ele, não tem Giane, não tem ninguém, não tem nada. E o que Exatamente. que eu estou preocupada se uma outra pessoa está me criticando do jeito que eu me visto, me penteio, me encalço? Eu tenho que Exatamente. estar bem comigo, que se eu estiver bem comigo, eu estou bem com Deus. Porque a Isso. partir do momento que o meu coração está em paz, é porque eu estou dentro da vontade de Deus. É verdade. É verdade. Nós temos que agradar a Deus, Isso. né? Isso. Então, as nossas emoções, ela é controlada. Eu falo que as nossas emoções é tão... eu falo que é uma linha bem fina. Uma linha bem fina para onde você vai, você entendeu? Para que lado dessa linha fina? Exatamente. Porque as tuas emoções você pode ir para o lado de Deus como para o inimigo. É. Como você Isso. pode se jogar para o poço ou se levantar e dar a volta por cima e É. vamos. Você entendeu? A quem eu vou dar mais ibope? Se meus pensamentos, se a minha mente está querendo me trapacear, me levar para um quarto escuro, tristeza, medo, vai respirar, cheira a florzinha e apaga a velhinha. Essa é uma terapia que eu sempre dou. Tá começando uma situação difícil? Florzinha, velhinha. Cheira a Exatamente. florzinha e apaga a velhinha.
Começa trabalhando na sua respiração. Enche a tua mente com coisas positivas, com palavras de afirmação. Ninguém precisa dar essas palavras, você tem elas dentro de você. Sim. Se alguém fala que você não é capaz, o teu inconsciente vai falar assim, você é capaz. Exatamente. Porque Deus te fez capaz. Isso. Talvez não naquilo, mas em outras coisas que aquela pessoa não sabe. Não é. Então, começa a atribuir na sua mente coisas boas. Paisagens bonitas. Desfoque do problema. Desfoque. Exatamente. Porque quando você tem um problema, que você fica ali, problema, você não vai conseguir achar a solução para ele. Sufoca. Desfoca. Agora, quando você desfoca, você começa a pensar em outras coisas, que você começa a ouvir, você conversar, você mesmo traz a resolução, a solução do problema. A gente costuma dizer isso no Curada. A cura vem do falar. Exatamente. Então, fale do seu problema, fale do que você está sentindo, bota para fora. Mas saiba que de 10 coisas negativas que você falar, você vai falar 20 positivas para você. Amém. Porque você sabe que você é capaz em Deus. Amém. E é isso que nós precisamos cuidar da nossa mente. Proteger a nossa mente. Sim. Não deixar ir para o coração situações que não vale a pena. Eu não quero ser mais amiga da Tarciana. Amém, querida, vai com Deus. Se Deus está tirando uma pessoa, porque não é para ser, já foi o tempo dela. Exatamente. Né? E não sofra por isso. Senhor, traga pessoas vindas de ti para o meu lado. E pronto. Siga. Antigamente eu chorava, hoje em dia eu bato palma. Ai, com Deus. Glória a Deus, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Né? Então, nós só temos que agradecer tudo o que acontece na nossa vida. Tudo. Exatamente. É com permissão dele. Exatamente. Então, se aconteceu algo que entristeceu o teu coração, pode ter entristecido naquele momento. Depois você vai ver a mão de Deus. Amém. E é Amém. isso que a gente importa. A gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. Mas nós só vamos sentir a mão dele e o cuidado dele se nós estivermos na intimidade com ele. Sim. Buscando ele diariamente. Sim. Eita, Amém? minha pastora, que maravilha. Ai, eu que agradeço, foi ótimo. Nossa, olha, eu vou colocar para quem se sentir interessado. Jeane já falou aí, ela é pastora, é psicanalista. Então, se você tiver interesse de entrar em contato, né, com ela, eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo, tá certo? Então, se você achou que esse vídeo é interessante ou vai ajudar alguém em alguma coisa que a gente falou, nem que seja a música da Dilma daqui para lá, de lá para cá, manda pro povo do PT, não tem problema. Mas vai servir de alguma coisa, então envia para alguém, né? Que nosso objetivo aqui, a gente brinca, a gente sorri, Sim. mas existe um peso espiritual, existe uma responsabilidade. Eu brinco aqui para trazer um pouco de suavidade, né? E poder eu ser a Tassiana que eu sou. Giane já me conhece, já sabe das minhas loucuras já. Né? Mas, assim, eu só tenho que lhe agradecer, pastora, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né, por Deus acreditar. Continue, né? te usando como usa grandemente. Amém, minha A gente vê a pastora Tarciana aí. Quem não segue, segue ela aí, gente. Quem é daqui desse lado de cá, siga ela. É daqui pra lá, de lá pra cá. Daqui pra lá, daqui pra lá. De vez em quando ela tá no carro dirigindo aí na Noruega, ela bota uns devocionais aí que eu falo assim, nossa, credo, parece que a pastora tá aqui do meu lado. Você entendeu? Eu falo, nossa, Deus tá mandando um recado para mim lá da Tarsila, lá da Noruega, ela no carro dirigindo, ela fala. Então, assim, siga, ela leva uma palavra muito edificante nos devocionais dela, no estudo dela. É uma bênção, nós vamos estar aí aos olhos do Pai, mas se Deus quiser, vai ser assim, tremendo, né? As lutas, como a pastora falou mesmo, luta temos, né? E quando nós estamos aqui conversando, a luta no mundo espiritual está grande, e é por isso que nós temos que estar ali orando, jejuando e clamando a Deus para que nos proteja, que não venha retaliação, e que Deus possa te proteger aí, Tarciane, nesse climinha aí, mais frio do que daqui,
mas que você possa continuar aí trazendo esse calor humano, essa tua alegria que é muito contagiante e é muito importante. Por mais que a gente às vezes está triste, está agoniado, angustiado, uma tristeza ali ou lá, não perca esse brilho seu. Não perca essa Amém. alegria, porque é isso que muitas pessoas se incomodam, porque essa alegria não é tua, é de Cristo. Você entendeu? Amém. E eu costumo dizer, se você é feliz, continue sendo feliz. Se você dá risada, continua Glória a dando Deus. risada, porque é Cristo que está na tua vida. Porque a gente vê Cristo na sua vida, a gente vê muitas ações de você, do... Amém. Amém. Acho que o vídeo vai cair. Quero deixar um beijo. Muito obrigado por tudo, vocês aí. Acompanhem, tá certo? Nossa próxima convidada será surpresa também. Deus abençoe a vida de cada um de Amém. vocês. Jeane, só agradecimento. Em maio a gente vai estar aqui. A primeira coisa, quando eu te ver, eu vou cantar daqui para lá, de lá para De lá cá. para cá. Beijo para Um vocês. beijo, Muito ficam com obrigado. E Deus. que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E se Amém. você ainda não viu, veja o online podcast. Eu esqueci, já veio agora. Online podcast. É aquele podcast que você não precisa viajar para ser entrevistado. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo aqui no privado, tá certo? Se você sentir e tiver algo de Deus para falar e que Jesus seja o centro, então entre em contato comigo, tá bom? Amém. Beijo, Amém. Gi, te Um amo. beijo também. Paz Love you. do Tchau. Senhor. Amém. Tchau.